Na turma do bate-bola, estamos chamando a informação do Cruzeiro, Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. 6h13 confirmando. Vai terminando uma semana em que muita coisa aconteceu no Cruzeiro. Começou na segunda-feira a transição, do novo presidente, Sérgio Santos Rodrigues. Ele que assume oficialmente na próxima segunda-feira, com o primeiro vice, o Dr. Lidson Potts Magalhães, com o segundo vice, o Biagio Peluso. E na próxima semana, muita expectativa de novas notícias, para o torcedor do Cruzeiro, e também a questão do Sérgio Santos Rodrigues confirmar toda a equipe de trabalho dele. Muitos nomes já foram anunciados no decorrer desta semana, outros ainda precisando de oficialização, incluindo aí o diretor financeiro, o Divino Lima, e também um diretor comercial. O Cruzeiro promete aí um nome que trabalhou em grandes multinacionais para dar sequência neste projeto de comercial, de marketing do Cruzeiro, onde o clube aposta que pode aí buscar boas receitas para a sequência de 2020. O Sérgio Santos Rodrigues, ele tem que confirmar também o patrocínio oficial da construtora Encamp, uma informação que avançamos no decorrer desta semana, contrato até o final de 2020, podendo este contrato ser renovado, e a Encamp vai patrocinar o Cruzeiro, terá, entre outras coisas, a marca estampada no uniforme, provavelmente abaixo do número. O que o Sérgio Santos Rodrigues confirmou nesta semana? O Edson Potts, o Edinho, filho do Dr. Lidson, ele como superintendente de marketing. Confirmou também o Flávio Bozon como superintendente jurídico. Manteve o Sandro Gonzalez como CEO, essa oficialização foi feita ontem. Confirmou também ontem o Dr. Daniel Baumfeld como superintendente médico, o deputado Léo Portela como superintendente de relações institucionais e governamentais. Confirmou a superintendência de inovação e digital com o Rodrigo Moreira. Ele terá aí dois grandes nomes com ele, o Gustavo Caetano da Sambatec e o músico Henrique Portugal. Foi confirmado também o Matheus Gonzaga como o responsável direto no marketing do Cruzeiro pelo sócio torcedor. O Cruzeiro quer dar uma nova cara aí para o sócio 5 estrelas, para buscar também mais recursos, para o futebol, enfim, para a instituição. Ele trouxe o David para ser o diretor técnico, manteve o André Argolo, vai ser um diretor de relações institucionais, e aí mais ligado a entidades esportivas, Federação Mineira, CBF, FIFA. Então ele vai montando, o Sérgio Santos Rodrigues, esta equipe de trabalho, e por isso falta ainda confirmar o nome do novo diretor financeiro e também de quem vai cuidar do comercial. Repito, será um novo profissional que virá aí com experiência vasta em multinacionais, a aposta do Sérgio Santos Rodrigues. O Conselho Gestor passou oficialmente o bastão ontem, deixou algumas ações em andamento, e a equipe do Sérgio Santos Rodrigues vai se inteirar, de tudo, mas uma situação o Cruzeiro quer avançar na próxima semana. O clube tenta ainda um seguro garantia para desbloquear 6,5 milhões de reais. Esse valor ele ficou agarrado na justiça por causa do não repasse do valor que o Cruzeiro recolheu de imposto de renda. Então isso gerou uma ação. O Cris Bretas, que estava como superintendente jurídico, tendo aí o João Paulo Almeida Melo como o braço direito nesta ação, ele é o advogado que representa o clube, ele agora espera esse seguro garantia para dar sequência no processo. Tendo o seguro garantia, o Cruzeiro deve ter este valor liberado. Neste momento, Léo Figueiredo, se consegue na semana que vem a liberação de 6,5 milhões de reais,
aí sim o Sérgio Santos Rodrigues vai ter um fôlego para tocar o ano de 2020. Pode acertar a folha que está em atraso, pagar a outra, seria uma grana mais do que bem-vinda. Pode sair na semana que vem, Léo. Tomara, né, Samuel? Boa noite a todos. Esses 6,5 milhões dariam praticamente 2 folhas do Cruzeiro, né, Samuca? Exato. Já ajudaria demais, qualquer dinheiro é bem-vindo, mas é bom que o Cruzeiro corra atrás. Ainda tem outras situações, né, com a definição das investigações, se a gestão anterior vai ter que pagar alguma coisa, devolver algum dinheiro, porque o Conselho Gestor lutou muito por isso e acredito que o Sérgio também vai continuar com essas investigações para apurar tudo que foi mal feito no Cruzeiro na gestão passada, mas o clube precisa sim, né, de buscar alternativas. Acho que esse novo momento que o Sérgio vai tomar posse na segunda-feira, mas ele já fala como presidente, quando ele falou sobre os novos patrocínios, as novas parcerias, em criar situações novas para o sócio torcedor, para os parceiros do clube, não basicamente vender um espaço na camisa, colocar ali, não, os patrocinadores serão parceiros do clube, terão ações com o clube, o Cruzeiro mais digital, o Cruzeiro mais próximo do sócio, isso tudo vai arrecadar, mas não arrecada rapidamente. É um projeto de construção, né? Não é nenhuma reconstrução, é de construção de uma identidade digital com novas parcerias, fazendo com que isso seja bom para os seus patrocinadores e parceiros também. Isso vai dar muito dinheiro se o Cruzeiro fizer bem, mas não dá um retorno agora. Então conseguir liberar uma grana como 6,5 milhões, todo o dinheiro que esteja bloqueado, que o Cruzeiro tem a chance de reaver nesse momento, será muito bem-vindo. Não tenho dúvida alguma que ajudaria demais. Mas tomara que o Sérgio tenha planos para até, se não conseguir esses 6,5 milhões, para colocar a folha em dia, porque isso, Samuel, não é uma bronca do Sérgio, nem era uma bronca só do outro Sérgio no Atlético, ou do Salum no América, ou é no futebol brasileiro. Criou-se a tranquilidade nesse universo paralelo, nesse mundo paralelo que é o futebol, que é meio que normal atrasar salário dos outros. Não é. O jogador de futebol pode ganhar 10 mil, 1.000, 100 mil ou o que for. Está no contrato, o jogador tem de receber quando é combinado. Pois é, 6h20, agora Léo Figueiredo. Uma apuração aqui da Itatiaia, informamos mais cedo dentro do Rádio Esportes, o seguinte, eu acho que isso deu uma tranquilidade, se é que podemos dizer assim, em algum momento vai acabar tendo que pagar, mas para o Sérgio Santos Rodrigues. Desde ontem, eu comecei a levantar algumas situações e recebi alguns documentos das ações do Cruzeiro na FIFA. E num primeiro momento, havia aquele levantamento de que no primeiro semestre, isso foi até repassado aos candidatos, que o Cruzeiro precisaria levantar 36 milhões de reais para pagamento de dívidas com várias equipes. E no segundo semestre, mais 43 milhões de reais. E aí eu comecei a apurar, terminei hoje pela manhã e consultando fontes importantes que sabem de tudo, de processos na FIFA, advogados, enfim. E a informação que depois, claro, confirmei no Cruzeiro é que depois de acertar o pagamento de 4 milhões aproximadamente com o Clube Zória na primeira parte da ação do Willian na FIFA, o Cruzeiro até agora tem como ordem de pagamento a do Denilson, que não pagou até o dia 15 de maio, se não me engano, tem agora 5 meses, deve dar em outubro, para quitar o valor e aí não ser punido de forma mais severa ainda. Então, é um valor que o Sérgio Santos Rodrigues vai precisar levantar. Agora, das outras ações, Léo, nenhuma foi para julgamento final ainda. Não tem o resultado final. Isso quer dizer que não tem ordem de pagamento. Todos os julgamentos estão em curso no CAS da FIFA. Do Rafael Sobis com o Tigres do México, do Arrascaeta com o Defensor do Uruguai, do Caicedo com o Independente Del Valle do Equador, do Riascos com o Monarcas Morelia do México. Tem também esta segunda parte, né, do Willian com o Clube Zória da Ucrânia, uma dívida do Paulo Bento. O que significa dizer que só depois
A FIFA definiu, o Cruzeiro é culpado, terá que pagar X. Terá uma ordem de pagamento e aí um prazo para se pagar, de 30 a 90 dias. E uma das fontes que eu consultei me disse o seguinte, que todas não têm um prazo estipulado. Então, é o que o Sérgio Santos Rodrigues vai ter aí no momento para buscar os recursos, e a ideia dele é tentar antecipar ao julgamento final, ao resultado final, com as equipes. Vai no defensor, tenta uma outra forma, enquanto não se tem o resultado final, porque depois que o time tem a ordem de pagamento lá, meu amigo, aí esquece, aí não dá para negociar. Foi o que aconteceu com o ADA. Ele sabia que em 90 dias o dinheiro tinha que cair, não caiu o dinheiro, mas o Cruzeiro também levou uma punição pesada. Então, eu acho que é uma notícia que pode dar uma certa tranquilidade. Não tem nenhuma ação para ser paga agora no primeiro semestre, até o final de junho, e para o segundo, por enquanto, a do Denilson, o Cruzeiro aguarda. Pode ser daqui a um mês ter uma definição e aí terá 30, 90 dias para pagar? Pode, mas até o momento não tem nenhuma ação finalizada, Léo. É uma boa notícia, é uma boa, mas nem tão boa notícia assim, porque o Cruzeiro tem que pagar. A verdade é essa, o Cruzeiro deve esses clubes. Mas foi importante a sua explicação sobre a diferença da ação e da ordem de pagamento, Samuel. E o exemplo do Al-Wada, ele é perfeito para isso. Os árabes já tinham ali que o Cruzeiro teria de pagar. Por que eles iam negociar? Você está me devendo um dinheiro. Já está ali que você tem que me pagar tal dia. Já me tentou negociar, já se passaram anos. E na hora que você dá a ordem de pagamento, senão você está ferrado. Não, olha, eu estou querendo... Não, você está aqui, o juiz já mandou, você tem que me pagar. Então o Cruzeiro não pode deixar chegar nesse ponto, como chegou com o Al-Wada, como chegou com o Osório. Procurar os clubes, era uma ideia do conselho gestor, imagino que o Sérgio também deva pensar de ter um banco de credores, né? Para poder ir pagando à medida que o Cruzeiro for colocando seus pés no chão, colocando a casa em ordem e ir pagando as suas dívidas sem correr essa pressão da FIFA, sem correr risco de perder ponto e de limpar um pouco o nome do Cruzeiro, né, Samuel? O nome do Cruzeiro hoje é como o maior devedor lá na FIFA, em ações da FIFA. O Cruzeiro é um clube do mundo, o Cruzeiro é conhecido na Zona América do Sul, o Cruzeiro é conhecido no mundo inteiro. Então o Cruzeiro precisa limpar a sua barra judicialmente, limpar a sua barra nas dívidas e limpar o seu nome também. O status do clube, para negociar outros jogadores, para poder buscar outros negócios, tem que melhorar a sua cara com o mundo. É mais uma missão para o novo presidente. Exatamente. E o Sérgio Santos Rodrigues, ele tem justamente esta ideia aí, Léo. Chegar lá no defensor, ainda mais agora, né? Com esse momento de pandemia, tá difícil para todo mundo. Se você consegue aí levantar um dinheiro de patrocínio, de outros recursos, para chegar no defensor, para chegar no Tigres, para chegar no Independente Del Valle, no Monarcas Morelia e começar já o pagamento. Porque isso já passou aí por várias instâncias, né? O Cruzeiro dificilmente vai conseguir êxito, tá? Deixando para ficar para frente, né? Para demorar o mais rápido possível para o pagamento. Então, de repente, vai se tentar esta negociação sem esperar, repito, a última decisão da FIFA e sem esperar chegar a ordem de pagamento. É a ideia da nova diretoria do Cruzeiro. 6h27, o Cruzeiro que treinou hoje pela manhã, aí já falando do futebol, o domingo será de folga e vamos aguardar a próxima semana como serão as atividades. O técnico Anderson Moreira, claro que na medida do possível, né, vai tentando aí se virar com o que pode e da forma como pode fazer com esses treinamentos na Toca da Raposa 2. Foi só a primeira semana, aquele primeiro contato físico que pôde acontecer depois de algumas reuniões virtuais. O Anderson Moreira colocando a mão no trabalho do Cruzeiro para quando o futebol for retomado, o Cruzeiro possa ter aí uma nova cara e criar grade o torcedor depois de um começo de ano bem razoável e que deixou o Cruzeiro preocupado. O Cruzeiro
Cruzeiro não se manifestou sobre esta informação que o Thiago Reis trouxe aqui. O Cruzeiro vai ficar aí observando, né? Até porque no Campeonato Mineiro, o último jogo do Cruzeiro foi a derrota para o Coimbra, que deixou o Cruzeiro fora da zona de classificação. O campeonato aí, vamos ver se vai continuar, se vai paralisar. Cruzeiro é o 5º colocado, teria que buscar aí 2 vitórias nos 2 últimos jogos para tentar a classificação. Se terminar antes, aí vamos ver o que vai acontecer. 6h28, neste dia 30 de maio, é o Cruzeiro aqui na turma do bate-bola, Emanuel. Ok, ô Samuel, o Cruzeiro é o segundo clube mais devedor, com maior passivo no futebol brasileiro. Primeiro é o Botafogo, segundo é o Cruzeiro, o Atlético é o 5º colocado. Os 2 clubes mineiros não estão em situação boa em termos de passivo. Essa ação do Awada em cima do Cruzeiro pelo Denilson, ela é de 2016. E o Cruzeiro teve prazo porque a dívida não era tão grande assim. O Cruzeiro pagou outros compromissos, contratou jogadores caros e se esqueceu ou tentou empurrar com a barriga para frente, acabou não dando certo. Uma das principais missões da nova diretoria, um trabalho de Hércules para o Sérgio Rodrigues, é tentar tirar essa punição dos 6 pontos. Primeiro, conseguir recursos para pagar o time que tem o crédito do Cruzeiro. Não é tão grande a dívida, porque a grande missão do Cruzeiro, o futuro do Cruzeiro está pendurado na subida de volta para a primeira divisão do futebol brasileiro. E olha que 6 pontos são 6 pontos. E é um campeonato muito difícil. Não é cumprir tabela, não. São 38 partidas de muita dificuldade, 20 times tentando ficar entre os 4 primeiros. Se o Cruzeiro se safar dessa punição dos 6 pontos, já será uma grande vitória. E outra coisa, você falou dos compromissos que estão chegando. O Cruzeiro tem que fazer um mutirão, uma caça em busca de recursos financeiros. É preciso aparecer dinheiro, porque tem muita coisa, muita causa na justiça que o Cruzeiro precisa pagar. Acordo feito com um, acordo feito com outro. E quando você deixa de pagar uma prestação de um acordo, vem multa e dobra o valor. É uma situação muito difícil. A falta de dinheiro que está existindo no Brasil de um modo geral, ela atingiu no peito, no coração, os clubes de futebol. Agora é conviver com a realidade.